A paz do Senhor. Como tá o som? Tá bom? Tá dando para ouvir direitinho? Estamos ao vivo nessa tarde de segunda-feira. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde a vocês. Para vocês. Mas eu vou deixar com vocês um texto da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 49, no versículo 3, diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Porquanto subiste ao leito do teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. Irmãos, a palavra fala acerca da bênção de Jacó, quando ele reúne ali os seus filhos, né? E Jacó ele vai proferindo algumas palavras que tinham uma conotação profética para cada um deles. Eles seriam os patriarcas, eles seriam ali os pais de cada tribo de Israel, 12 filhos, 12 tribos. No texto que nós lemos ele fala de Rúben. Rúben talvez seja o maior exemplo, ou o maior caso de alguém que tinha tudo para poder ser uma bênção e não foi. Talvez seja de fato ele na Bíblia um dos maiores potenciais não aproveitado, das virtudes não praticadas, uma grandeza tão próxima, mas não alcançada. Eu acho que valeriam uns 3 vídeos aqui no mínimo para poder falar sobre tudo o que aconteceu na vida de Rúben. É um personagem que o seu currículo é extenso. Ele era o mais velho, ele foi o primeiro filho de Jacó, então logo repousaria sobre ele a bênção de herdar toda a liderança de uma nação, a liderança da família de Jacó, que acabou se tornando, nós sabemos, a nação de Israel. Ele seria o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Rúben. Só que Rúben ele despreza por conta da sua impulsividade. A palavra fala que quando Jacó o chama e o abençoa, diz que ele era excelente, que ele era alguém que seria grande, sim, mas era impetuoso como a água, e por isso ele não seria mais excelente. Esse é o primeiro ponto. Depois Jacó faz uma outra observação. Rúben era muito intenso. E aqui de intenso para intenso, eu posso dizer que nós botamos muito a perder com essa questão de ser impetuoso, ser rápido, precipitado, afobado nas atitudes. E Rúben era assim. Mas é interessante porque ele era, ao mesmo tempo que ele era alguém precipitado, afobado, em alguns momentos ele foi alguém que não se posicionou. Em alguns momentos ele foi alguém que não decidiu. Ele foi alguém que se omitiu na sua opinião e na sua posição de líder. Um exemplo disso foi quando José foi vendido pelos seus irmãos. Nós vemos que a palavra ela faz algumas ressalvas que não são comuns no livro de Gênesis. Por exemplo, lá em Gênesis 37, 21, diz que Rúben livrou José dos seus irmãos, livrou das suas mãos, para que não tirassem a vida dele. Foi de Rúben a ideia de jogar José no poço, ao invés de matá-lo, e fingir que ele tinha sido morto por um animal. Então ele livrou, e o intuito dele era claro. Isso fica mais claro ainda no texto. O intuito dele era livrar o seu irmão, ele fosse jogado ali no poço, na cisterna, e depois fosse retirado da cisterna por ele mesmo e levado de volta ao seu pai. Mas em algum momento, Rúben ele sai ali daquela situação, deve ter se afastado um pouco, e José fica sozinho com seus irmãos. No que vindo uma caravana ismaelita, eles vendem José para essa caravana ismaelita. E aí, essa foi a ideia de Judá. Judá ele passa a tomar a frente quando Rúben não estava, e eles vendem o jovem José para uma caravana ismaelita. E Rúben, quando volta, ele fica desesperado. A palavra fala que ele olha para a cova e ele vê que José não estava, e ele rasga as suas vestes, ele pergunta aos seus irmãos: o que fizeram com o menino? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como que eu vou chegar para o meu pai sem o menino que ele tanto ama? Então, Rúben, ele oscila, ele é inconstante. Em outras traduções, a palavra é essa: inconstante como a água. Ele ia das decisões impetuosas, das decisões afobadas, a se omitir na sua atitude. Quando nós olhamos o drama que ele viveu, a situação que ele viveu com Bilá, uma concubina de Jacó, e até por conta disso, dessa situação dele de corromper, de ali sujar o leito do seu pai,
Era uma das concubinas de seu pai. Então ele toma uma atitude, e essa atitude dele ela tem todo um significado. Ele se deitar com uma das concubinas de seu pai. O seu pai diz, né, na segunda parte da bênção: tu contaminaste a minha cama. Então o contaminaste, subiu a minha cama, subiu o leito do teu pai. E ele faz isso de propósito. E com muita mágoa ele faz isso. Por isso que eu falei, eu estou sendo bem rápido aqui para poder não demorar demais, porque eu acho que a história de Rubem ela traz para nós tanta coisa, mas tem tanta coisa para se falar de Rubem, eu acho que renderia vários vídeos. Rubem era filho de Lia ou de Leia. Vale lembrar que Jacó nunca quis casar com Lia ou com Leia. Lembra dessa história? Ele queria Raquel, né? Só que na noite de núpcias Labão pega e coloca, não tinha luz, não tinha o advento da energia elétrica. O sogro de Jacó, o pai das mulheres, né, de Lia e de Raquel, ele coloca Lia, em outras traduções Leia, lá, né? E aí Jacó se deita com Lia. E qual é o fruto desse relacionamento, dessa noite? É Rubem. E é tão interessante que Lia amava Jacó, mas Jacó não amava Lia. Lia amava. Inclusive, ela queria tanto Jacó, queria tanto que quando Rubem nasce, ela dá o nome do seu filho, e o significado é esse, né? Eu vou achar o versículo aqui direitinho. Diz assim, lá em Gênesis 29:30, e concebeu Lia e deu à luz ao seu filho e chamou de Rubem, porque disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Só que não amou. Não foi o filho que fez amar. E a gente sabe que filho não segura ninguém. Coitada de Lia, ela teve que aprender a duras penas que filho não segura ninguém. E aquilo não fez com que Jacó amasse. Pelo contrário, a palavra fala que o Senhor cerrou o ventre, cerrou a madre de Raquel e deu Rubem a Lia. Mas isso não fez com que Jacó amasse a Lia e nem amasse a Rubem. Então Rubem ele carregou meio que esse ranço de ver a sua mãe sendo desprezada, repudiada pelo seu pai. Vale lembrar que Jacó nunca, embora tivesse duas mulheres oficiais, que era Lia, mãe de Rubem, e Raquel, ele tinha duas concubinas. Então ele nunca morou na tenda de Lia. Ele morava na tenda de Raquel. Então, olha a situação. Em determinado momento, Rubem ele tenta fazer até uma situação interessante, né? Ele vai e traz do campo mandragoras, né? Que era como se fosse algo que você preparava, uma folha que você fazia, aquelas coisas de receitas caseiras, vamos dizer assim. Só que tinha uma conotação afrodisíaca. E ele traz isso para sua mãe. Ele entrega e vira uma briga entre Lia e Raquel, né? Porque a Raquel fala assim: que é isso que ele tá te dando aí? É trapaça? É para poder roubar meu marido? E aí vira uma briga, né? Rubem, ele tenta, ele era impetuoso, ele fazia as coisas, né? No ímpeto. E a palavra fala que em determinado momento ele acaba se deitando com Bila, que era uma concubina de seu pai Jacó. E aí ele profana o leito de seu pai. Agora, por que ele se deita com Bila? É um outro episódio interessante de raiva, rancor. E às vezes, irmãos, o rancor, o ressentimento nos faz agir por impulso e traz consequências terríveis. Porque quando Raquel morre, parece caso de família, né? Jacó, ele só tinha duas esposas, a mãe de Rubem, né, que era Lia, e Raquel. Raquel morre, qual seria a lógica da situação? Agora ele vai passar a habitar na tenda da minha mãe. A segunda esposa dele, que era Raquel, morreu. E a primeira esposa dele, que era Lia, a minha mãe, tá viva. Então ele vai morar agora com a minha mãe. Finalmente eu verei o meu pai e a minha mãe juntos, certo? Não, errado. Raquel morre e Jacó vai morar na tenda de Bila, da concubina. Isso provoca uma série de desdobramentos. Ele amargou isso ao longo da sua vida inteira. Ver o seu pai repudiando, ver o seu pai desprezando a sua mãe Lia.
E isso fez com que Rúben tivesse todo o potencial que ele teve, fosse alguém que foi escolhido para ser o patriarca até mesmo da sua família, né? Ele era o primeiro filho, mas ele viu todo esse cenário de destruição familiar, né? As más escolhas, toda a confusão, que nunca foi projeto de Deus, a poligamia, nunca foi. Isso é óbvio, é claro, a Bíblia mostra claramente. E essa foi eu estou dando um dos casos aqui, né, de casos em família, do problema todo de Jacó ter tido várias mulheres. E quando eu comentei algumas coisas aí, falando sobre a graça de Deus, as pessoas não entenderam, e alguns outros falaram, mas deu muito problema. Deu muito problema. Esse aqui é um dos casos. Se eu for trazer todos os casos, aproveitar que está de tarde, esses programas de casos de família da de tarde, mas, irmãos, fica claro que é um grande potencial desperdiçado. Foi alguém que se omitiu no caso de José, foi impulsivo na situação de trazer mandragonas para sua mãe, foi impulsivo na situação de se deitar com a concubina de seu pai e não recebeu a plenitude daquilo que Deus tinha para ele. Ele não recebeu a plenitude. Será que temos sido assim? Porque Deus ele tem um projeto para a sua vida e para a minha vida. Ele quer que algo se cumpra na nossa vida. Só existe um empecilho. Nós. Nós podemos retardar ao ponto de não receber algo de Deus. Nós podemos. Por impulsividade, por desobediência, pelo nosso temperamento. Rubem era assim, inconstante como a água. Vai ver a água como está, né? Eu não estou falando da água de geladeira, né? Eu estou falando da água do mar, a água dos rios. Tem hora que está quieta, né? Tem hora que ela está revolto, né? O mar está revolto. Então é uma situação onde fica claro que essa inconstância ela traz muito prejuízo, muitos prejuízos. Ele amargurou aquela situação de nunca ter visto o seu pai e a sua mãe convivendo na mesma tenda. Foi difícil para ele. E o levou a agir de uma forma tão impulsiva e acabou trazendo desdobramentos para a sua vida. Olha, Deus tem uma bênção para você e para mim. Deus tem algo para nós. Mas que não sejamos como Rubem. Que não venhamos que alcançou parte de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Uma pequena parte, uma pequena fração. As nossas atitudes impossibilitam que Deus ele faça recair sobre nós tudo que Ele tem reservado para nós. Então fiquemos atentos. Serve para mim, tá, irmãos? A começar em mim. A começar em mim. Porque às vezes nós pensamos assim, tá falando isso aí, uma palavra pode ser até entendida por muitos como dura. Não é dura. Eu acredito que seja uma clara evidência de que o homem pode sim retardar ou impossibilitar com que algo aconteça na sua vida através da sua atitude de desobediência. Isso fica bem claro. E Rubem foi um grande potencial desprezado. O Senhor nos abençoe nessa tarde de segunda-feira. Eu peço a vocês que curtam o vídeo, que comentem, que compartilhem. Isso é uma bênção, que venham sugerir também, que possam estar sugerindo aqui nos comentários temas para vídeo. Olha, eu gosto de falar da palavra, e eu acho que a gente às vezes perde tanto tempo. Eu vejo tantos comentários improdutivos, sabe? Questionamentos. Às vezes algumas colocações eu não tenho problema nenhum, eu gosto de aprender. Todas as colocações que me ensinam são muito bem-vindas. Agora, algumas colocações eu vejo desnecessárias, às vezes mais como uma crítica, né? Apenas como uma crítica. Apenas. Eu tinha um obreiro lá na igreja que a gente falava que ele passava fome no culto. Aí as pessoas perguntavam assim, por que vocês dizem isso? Que é o faminto do culto. Porque ele só ia para o culto para poder reparar o que as pessoas que estavam pregando diziam. Se estava certo ou se estava errado. Ele ouvia as mensagens para poder identificar erros e não para alimentar a sua alma. Irmãos, eu vou numa igreja, seja uma igreja pentecostal, seja uma igreja tradicional, uma avivada, uma igreja contemporânea, seja que tipo de igreja for, eu vou para me alimentar. Eu abro o YouTube, eu boto vídeos, eu me dou o trabalho de fazê-lo para me alimentar da palavra de Deus, de louvores. E não para poder ter esse senso, digamos, vaidoso de sempre estar ali só reparando erros ou críticas. Eu vou aceitar todo conselho. Alan, olha, você fez uma colocação aí, não era isso, o nome era esse. Uma vez eu falei que a caravana era eu não falei que era ismaelitas, eu falei que era um outro povo, eu não me recordo agora, amalequitas, alguma coisa. E aí o irmão retificou com muita
propriedade ali e eu acabei tendo tempo de fazer uma correção. Então, quando é algo produtivo, amém. Agora, quando só, né, funciona como os dislikes, né? Que às vezes eu abro uma live, uma mensagem, a mensagem está nem com 1 minuto já tem dislike. Então, o problema não é a mensagem, o problema é o mensageiro. O problema não é que a mensagem ruim, o problema é que tem ranço com o mensageiro. Misericórdia. Então, ó, Rubem está desperdiçando todo o potencial que Deus tem para ti. Não faça isso, você aí do dislike. Amém, mas o Senhor também está no negócio, está no projeto. A bênção dele está sobre nós. Amém? A paz do Senhor Jesus. Logo mais à noite eu farei um outro vídeo. A paz do Senhor Jesus.